Boa tarde aos amigos e amigas. Mais um vídeo na parte da tarde. Nós vamos falar hoje sobre a necessidade de usar a palavra diante das adversidades, irmão. Sobretudo a opressão. A opressão, ela vem de fora para dentro do indivíduo. E ela gera depressão. A depressão vem a possessão. Depois da depressão vem a possessão. Então, primeiramente a opressão. A pessoa é oprimido. A opressão, ele entra no estado de depressão. Hoje a maioria das pessoas estão tudo deprimidas, irmão. Ele não suporta a verdade, ele não suporta a palavra. Ele pode até suportar a palavra, mas que não seja verdadeira. Se ela for verdadeira, ele não suporta. Porque a pessoa está deprimido, ele está preparado para ouvir uma palavra, mas mentirosa, falsa. Então, a opressão vem dos opressores. Praticamente hoje os domínios, ele domina as pessoas à base de opressão. Que é aquela pressão que é dada nas pessoas para fazer a pessoa fazer determinadas coisas. E agora, com a chegada dessas novidades que nós temos apresentado, a opressão tem ganhado força. Porque é preciso produzir as pessoas na conduta desejada por eles. E aí a necessidade de oprimir as pessoas diante do risco dele tomar conhecimento dessas novidades nossas e passar a não obedecer mais a ordem superior. Porque a ordem superior, ela vem para escravizar as pessoas. É para tirar o direito dele e estabelecer todos os direitos na sua vida. Então a opressão, e ela geralmente opera com sucesso em que está com a mente corrompida. Porque quando a pessoa é oprimido, se a mente dele não tiver corrompida, ele vai usar a palavra para combater ela. Ou seja, ele vai ter um recurso. Aí se a mente dele tiver corrompida, ele não tem como usar a palavra. Por quê? Porque ele vai estar no regime da lei corruptível, que a base é o sigilo e a mentira. Aí aquela opressão que vem sobre ele vai gerar depressão e por último a possessão. A possessão, a pessoa já fica possuída pelo diabo já, né? Já para matar, para se suicidar. Então é o estado mais grave, digamos assim, do processo. Mas a depressão já é um estado médio em que a pessoa já pode entrar no estado de possessão. Uma das recursos para você se livrar da possessão, da depressão, é a oração e o jejum. Mas só que a oração e o jejum só não funciona. Você tem que usar a palavra também para combater os opressores. Porque se você não fizer isso, o domínio seu vai ser através dos opressores. E geralmente a opressão, ela traz a depressão. já para quase no estado de possessão.
Agora, se você usar o recurso da palavra para se defender, lembrando que para você usar o recurso da palavra como defesa, você tem que ter como fundamento a lei incorruptível de Cristo, onde você pode falar a verdade. Porque se você usar a palavra e não tiver fundamentado na lei incorruptível de Cristo, que você pode usar a verdade, você vai usar uma palavra que não vai combater o mal. Por quê? Porque você vai ficar no nível de obediência das leis corruptíveis, que o fundamento é o sigilo e a mentira. Então é necessário você usar a verdade, está fundamentado na lei incorruptível de Cristo, para você poder usar a palavra forte, que vai contra o processo de depressão e possessão. Então você tem que combater essa possessão com a palavra. O jejum e a oração, ele é importante para você se preparar. E aí, rapaz? E aí, se preparar para não ficar deprimido, né? Interiormente. Mas se você não tiver o recurso da palavra, porque a liberdade da depressão e da possessão, irmão, só é possível através de outra lei, que é a lei incorruptível de Cristo. E essa lei, portanto, você tem que obedecer ela, essa lei, para você poder se beneficiar de uma liberdade do domínio dos opressores. Porque o domínio dos opressores, irmão, ele é feito através da forma de comando do maior para o menor. Ou seja, do pastor para o membro, do que dá ordem para o que obedece. E para você se libertar desse estado, desse domínio, dessa direção, digamos assim, você tem que estar na regência do domínio incorruptível de Cristo, que a forma de comando é o contrário, do menor para o maior. Porque você está preparado para se defender usando a palavra, ou seja, você não vai dar ordem, você vai combater o mal, os opressores com a palavra. Então, o estado possessivo, ele vem através da opressão. A opressão vem através, ou melhor, através da depressão. A depressão vem através da opressão. É uma coisa que vem de fora para dentro, do interior da pessoa. Então, a palavra, ela tem que ser usada, e a palavra, ela tem que ser usada de maneira inteligente também. Porque aquela pessoa que vai estar como testa de ferro lhe oprimindo, ele não pode ser usado, ou seja, você vai usar a palavra contra os que estão usando aquela pessoa na linha de frente. Você vai usar a palavra contra os que estão usando aquela pessoa na linha de frente. Porque você vai atingir toda a estrutura. Porque aquele personagem da linha de frente, ele só é um personagem. Então você pode usar a palavra contra ele, mas não deve responsabilizar só ele por isso, porque ele cumpre ordem, né? Ele cumpre ordem, né? E se você responsabilizar só ele, individualizar ele como responsável por tudo, você foge da regra do segundo grande mandamento, de amar a Deus e amar o seu próximo. E se você fugir da regra, você passa a violar a lei de Deus. Essa regra. Então é muito importante você ter o cuidado de usar a palavra contra os seus opressores, não contra o seu opressor, se foi só um, né? Isso é importante para você continuar tendo liberdade de usar a palavra. Porque senão, se você não fizer isso, os que estão usando aquela pessoa poderá gerar uma contenda forte entre você e aquele que está na linha de frente.
Oh, porque vocês dois passa a ser usada, digamos assim, pelos que usam ele. Então é muito importante você não entrar nesse jogo. Porque a sua guerra, ela não é contra a carne ou sangue, e sim contra as forças do mal, espírito. A força do mal de forma espiritual, né? Então é muito importante você saber guerrear. Porque se você usar a palavra e a verdade, o seu inimigo não é o ser humano, e sim os demônios de forma espiritual. E para você atingir ele, você tem que salvar a pessoa humana e focalizar os seus ataques às forças do mal em espírito, que é os demônios. E aí você vai atingir em cheio o inferno para a glória do homem aqui na terra, né? Para a salvação, né? Do homem. E aí você vai também gerar uma nova sociedade aqui na terra dessa maneira, salvando a humanidade do mal. Que maravilha, né, irmão? Então a palavra ela é muito importante para você usar, tanto para você se proteger da opressão, como também para libertar a humanidade dessa própria opressão que vem do diabo, né, e seus anjos. Tem muitos crentes aí derrotados, irmão, porque primeiramente ele não jejuma, ele não ora e jejuma. Geralmente ele ora, mas não jejuma. Tem crente que nem ora. Tem crente que pede oração para os outros porque ele mesmo não ora. E o jejum também. O jejum é tão importante contra a oração, irmão. O jejum ele purifica. E a oração ela fortalece. Então para você ficar forte, você tem que estar puro. Então o jejum ele purifica você e a oração ela te fortalece. Então é necessário os dois para você ficar puro e forte. Então, irmão, a palavra ela tem que ser usada a tempo e fora de tempo. É a única arma que você não deve abrir mão nunca da palavra. Por isso que você tem que usar ela com inteligência, para atingir os demônios e salvar a pessoa humana. Mesmo que o diabo coloque diante da sua presença os piores dos seres humanos para lhe atentar, para lhe fazer tudo, você não deve individualizar só nele, sempre com a tendência de salvar ele. Aí no tempo de Deus ele será salvo. E aí você continua obedecendo a Deus. Então, irmão, essas informações aqui elas são muito importantes nos dias de hoje, irmão. Porque hoje as operações secretas que controlam tudo. E as pessoas que controlam tudo, eles estão no anonimato. Você não vê eles, só vê as pessoas que é controlado por eles, os personagens. Então o seu alvo aqui, nesse caso, não é aquela pessoa que você está vendo, na aparência. Porque uma pessoa, você vive pela fé. E a sua fé, o seu inimigo é invisível. Por isso que você vive pela fé. O seu amigo que é Deus é visível, mas também o seu inimigo é invisível. Então você tem que usar a arma adequada contra seu inimigo invisível, não contra aquele que é usado como seu inimigo visível. Porque o seu inimigo verdadeiro, ele é invisível. Ele não é visível, ele é invisível. Então, irmão, é isso que acontece com você e a forma como você deve guerrear diante de um mundo controlado por forças ocultas, irmão, né? Então isso aí é muito importante. Hoje que controla tudo são forças ocultas.
É a mão invisível. São forças ocultas. Isso que controla tudo. E se você não focalizar uma forma de batalha dessa maneira, você não consegue ser bem sucedido. Porque aí você vai entrar num confronto que vai ficar a serviço dos demônios. E com isso, em vez de você ser adversário dele, você se torna soldado dele, dos demônios. E aí você vai ter como adversário, ou você vai ter como adversário o ser humano, não os demônios. Tem muitos crentes aí, irmão, que eles têm como adversário as pessoas humanas. Ele diz que serve a Deus. Que a pessoa humana tem imagem e semelhança de Deus. Ela tem imagem e semelhança do Deus Criador. E os demônios usam essas pessoas porque eles são enganados. Então é muito importante você não deixar se enganar nessa situação. E não ser usado pelos demônios dizendo que está sendo usado por Deus. Porque toda vez que você se posiciona para confronto, digamos assim, com seu próximo, você está sendo usado pelos demônios, não por Deus. Então você pode até fazer um confronto, mas somente interpretativo em palavra. Jamais fisicamente, jamais. Então, irmão, a gente vai encerrar por aqui o vídeo. Espero que tenha dado informações úteis para você, para seu elevo espiritual, irmão. É isso mesmo. É necessário você elevar-se espiritualmente por meio dessas brilhantes informações. A gente vai encerrar por aqui, em nome de Jesus.